E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma análise técnica aqui no canal da Creatively. E hoje eu quero iniciar com vocês uma série de vídeos aí para o canal, onde eu explicarei como que é simples operar no mercado de criptomoedas ou no mercado que você deseja, de Forex, de opções binárias ou mercado de ativos digitais, que é o mercado de criptomoedas, o mercado de ações, por exemplo, o mercado de mini índice, mini dólar, tá? Então você vai ter um gabarito aí para vocês operar no mercado de criptomoedas. Então eu vou fazer uma série de vídeos aí explicando para vocês desde o básico ao avançado sobre o mercado de criptomoedas e dos mercados também no mercado de ativos digitais e no mercado de bolsa de valores aí para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que você precisa saber antes de iniciar tudo é que existe ordens de compras e ordens de vendas. Esse book de oferta aqui, isso aqui se chama book de ofertas, tá? Aqui é onde são lançadas as ordens de interesse de compra e de venda dos ativos em si. Por exemplo, aqui nós podemos ver claramente que o ativo Bitcoin está sendo com a tendência mais altista, né? Os comprados estão com mais força nessa posição de preço, nos 66 mil dólares 238. Nós podemos ver claramente que o Bitcoin aqui nessa posição aqui, ele está com tendência de força, né? Os comprados estão com mais força que os vendidos, porque se nós olharmos aqui, ó, tem 33 Bitcoins, 33, 25, 33 e 30 mil dólares, 30 bitcoins, né? Então nós temos aí 66.200, 66.150, 66.100. Vocês podem ver que aqui está na escala de 50 em 50, né? Vocês podem alterar a escala, todo book de oferta tem a escala dele. Então, quando você for operar, você coloca na escala maior e vai intercalando entre a escala maior e a menor para você ver a tendência do mercado. Tá? Então, sempre o mercado vai formar tendências dentro do ativo, beleza? Então, o que acontece, pessoal? Nós podemos ver que os comprados estão com mais força nessa posição aqui. Nada impede de vir ordens de venda e liquidar essas posições aqui, tá, pessoal? Como está acontecendo aqui nesse exato momento. Chegou no 66.234, a ordem de interesse aqui está de venda. Vocês podem ver que aqui tem ordem de interesse no 66.300 e 66.250 de mais ou menos 105 bitcoins, né? Então a ordem de interesse aqui nós estamos vendo aí que os vendidos estão com força nessa posição. E isso aí vai acontecendo diversas vezes durante o dia, tá, pessoal? Os valores vão intercalando. Então, existe o mercado de operações de scalp, day trade, scalp, swing trade, buy and hold. Então, são especificações de mercado. Isso é especificações de operacional, tá? Então, cada um tem o seu operacional. Se você é day trader, você vai abrir e fechar suas posições no mesmo dia. Se você é swing trade, você vai levar uma semana ou um mês para fechar suas posições. E buy and hold é aqueles que compram para longas posições, tá? Então, e o scalp fecha suas posições até mesmo em 1 minuto ou em 5 minutos, 10 minutos. São operações mais rápidas do que as outras posições, beleza? Então, o que vocês precisam saber de basicamente é isso, tá? Agora, para vocês entenderem como que funciona o suporte e resistência, nós temos aqui uma resistência no 66.300, né? Então, nós temos uma resistência de 75 bitcoins com um valor total de capitalização de mercado de 5 milhões de dólares, né? Então, é uma resistência até importante. A próxima resistência do 60, para quem está comprado no ativo aqui, a próxima resistência é essa, tá? Então, vocês podem vir aqui em cima do livro de ofertas, vocês podem vir aqui e colocar intercalar em 10 posições, na escala de 10. Aí vocês vão ver com mais detalhes as posições que estão sendo inseridas, as posições aqui, né? Então, aquela hora nós falamos que o mercado estava em tendência de alta, o mercado ainda
pode acontecer de essas ordens ser liquidadas aqui, tá? Mas existe grande parte de interesse de venda nessas ordens aqui. Vocês viram como que se vocês alternarem entre o book de oferta de compra, de venda e de compra, se vocês alternarem entre a escala de 10 e de 50, vocês vão ver o interesse do mercado diante da informação que vocês pegarem no book de oferta. Aqui claramente as ordens de vendas estão sendo maior do que as de compra, né? Mas o mercado está sendo agredido aqui, os comprados estão sendo agredidos. Vocês podem ver que o preço está caindo aqui. Vocês podem ver, por exemplo, aqui está 66.225. Vamos ver se vai agredir aqui, ó. Está sendo liquidada. Olha lá, abaixou o preço, tá vendo? 66.220. E assim vai sendo abaixado, ó. 220, vamos ver se vai ser abaixado aqui para 219 ou 216. Aí viu, o preço está sendo agredido, né? Então é isso aí, pessoal. Agora vamos lá para o suporte e resistência. Como que funciona? Existe aqui os tempos gráficos entre 15, 1 hora, 4 horas e 1 dia, tá? Então, se você quiser ter certeza de operacional de day trade sobre a posição de tendência de mercado, você vai no diário, tá? Então, você puxa no diário, você vai saber a tendência de mercado. Se o mercado está em tendência de alta ou de baixa. Aqui nós podemos ver que ele está lateralizado, mas a tendência aqui é de baixa, tá? Então, nós podemos ver aqui, ó, se nós puxarmos mais informação aqui, os últimos dias foi tendência de baixa. Então, possivelmente amanhã abrirá em tendência de baixa, né? Que acontece? Mas nós temos suportes e resistência para declarar o preço do ativo, para saber se ele está barato ou se ele está caro, né? Então, essas ordens de book de oferta aqui, elas são lançadas de acordo com o suporte e resistência. Muitas das vezes é suporte e resistência e muitas das vezes é umas ordens fundamentalistas, né? Pessoas que acreditam de acordo com as informações que saem no mercado, tá? Então, de acordo com notícias, especulação, tendências de mercado. Existe analistas técnicos que falam, analistas fundamentalistas que falam sobre tendência de mercado. Então, o que acontece? O fundamentalismo é isso. Eles buscam notícias onde eles podem embasar o preço. Aí eles lançam no book de oferta, tá? Agora, a análise técnica basicamente é sobre trabalhar o preço do ativo. Se ele saber se ele está caro ou se ele está barato, né? Então, nós temos aí uma posição super importante do Bitcoin, que ele está cotado aí aos 66.233. Né? Então, é uma posição onde ele está bastante valorizado. Para quem está querendo realizar lucro, é uma posição interessante. Mas para quem faz o DCA, né, que é uma posição de buy and hold mais ou menos, é interessante para quem está querendo comprar. Tá? Então, isso aí vai de viés de cada um para cada um. Né? Então, existe pessoas que estão querendo comprar e pessoas que estão querendo vender. No curto prazo, é interessante uma realização de lucro. Então, quem está vendendo agora está preocupado numa realização de lucro, né? Com a iminência de que o ativo vai corrigir e eles vão poder comprar mais quantidades futuramente, né? Agora vamos lá, sem enrolação. Aqui nós temos o gráfico do Bitcoin, né? E nós temos aqui suportes e resistência. Se nós olharmos aqui, nós temos suportes e resistência desde lá de trás. Né? Nós temos suporte e resistências que são trabalhados de longo período e nós podemos olhar que aqui é uma resistência super importante, né? Que é os 73 mil dólares do Bitcoin. Né? Então, nós podemos colocar uma resistência aqui em cima, nos 68,71. É uma resistência super importante. Onde marcou o último topo histórico do Bitcoin. E nós temos suporte, né? Então, suporte nós podemos colocar nessas posições abaixo aonde o preço
corrigiu e segurou a posição, né? Então nós temos um suporte aqui, basicamente esse suporte aqui equivale a esse daqui também, ó. Então nós podemos colocar ele aqui, ó. Aqui é uma região de compra, basicamente onde o preço segura a posição, né? Então o que acontece? Quando o preço faz o rompimento do suporte, aquele suporte automaticamente vira resistência, né? Perdão, quando o ativo, o suporte, por exemplo, aqui, ó, o preço corrigiu, né? E depois ele fez a tendência de alta. Você pode ver que aqui, quando o mercado rompeu o suporte, ele virou resistência, né? E aqui ele encontrou uma resistência. Vocês podem ver que aqui, ó, foi uma breve resistência, mas é uma resistência clara, né? Diante do mercado. Nós temos aqui, ele fez uma correção de quantos por cento mais ou menos, só para nós ter certeza, de mais ou menos 12% de baixa. É uma correção até forte, né, dentro do mercado de cripto. Então, quando o mercado, o suporte é rompido na tendência de baixa, aquele suporte vira resistência. E quando a resistência é rompida, aquela resistência vira suporte. Tá? Então, nós podemos ter certeza que se romper os 68 mil dólares novamente, esse suporte, os preços vão ser trabalhados em cima dos 68 mil dólares. Tá? Então, é dessa forma que trabalha o suporte e resistência. Tá? Nós temos pequenas posições onde nós não precisamos colocar suporte e resistência. Né? Nós trabalhamos aqui numa média de preço. Por exemplo, você não precisa ficar traçando aqui. Se aqui é um suporte, você já sabe que aqui, ó, diante disso daqui, aqui é uma resistência, né? Nós podemos ver uma resistência aqui, né? Mas aqui, ó, aqui é um suporte, né? Mas antes de virar suporte, isso daqui, aqui era uma resistência, onde o preço segurava, né? Aqui o preço fez o rompimento, então virou resistência. Então o preço sempre que tocou aqui, ó, ele virou resistência. Então ele corrigiu. Não teve liquidação de preço aqui, não teve ordens de compra suficiente para fazer um rompimento. O mercado engolfou e fez uma tendência de baixa, né? Então, pessoal, o que acontece? Sempre que você for traçar uma resistência e um suporte, existe suporte nas horizontais e suportes nas verticais. Os suportes nas verticais são dessa forma aqui que são traçados. Vou mostrar para vocês. Aqui nós temos um suporte, uma linha de tendência, né? Nós falamos linha de tendência, porque o que acontece? Aqui está declarando que a tendência é de alta, né? Aqui poderia ser uma tendência de baixa também, como foi aqui também, ó. Aqui nós tínhamos uma tendência de baixa, beleza? Ó, por exemplo, aqui uma tendência de baixa. Por que aqui é uma tendência de baixa? Porque aqui formou um canal de baixa, né? Se nós olharmos aqui, ó, traçarmos aqui é um canal de baixa, onde os preços tocavam a resistência e corrigia, né? Então nós temos suporte e resistência na horizontal e suporte e resistência na vertical. Tá? Então, sempre declarando a sua tendência, né? Então, quando o mercado rompeu a resistência aqui, formou-se, o mercado declarou que estava iniciando uma tendência de alta, né? Aqui acabou-se a tendência de baixa, onde o preço do ativo chegou na cotação mínima dele, né? Onde existia uma quantidade de compra maior do que de venda, onde os compradores acharam mais interessante entrar em comprado nessa posição do que os vendedores, né? Então entrou mais ordem de compra nessa posição aqui do que vendidos. Nós podemos ver que teve uma tendência de alta. E aí se formou-se a tendência de alta. Nós podemos, se traçarmos aqui, ó, deixa eu abrir o gráfico aqui para vocês, só para vocês verem melhor. Vamos lá. Então, vai se formando as tendências do ativo, né?
Então vai formando o ciclo do ativo. Então nós temos aqui uma tendência de alta. Então aqui nós temos uma tendência de alta. Se nós olharmos aqui um canal de tendência de alta, com suporte e resistência. Aqui rompeu, o mercado aqui entrou em tanta força de tendência de alta. Esse ano de 2024 foi um ano muito bom para o Bitcoin, que ele rompeu a resistência. Então, quando rompe a resistência, o mercado tende a explodir. Então, vocês podem ver que aqui tentou corrigir, mas não tinha ordens de venda suficiente. Então, o mercado explodiu com ordens de compra. O mercado virou altista, Então, deu esse pump. O pump, basicamente, é quando o mercado faz uma forma, entra com tanta força para cima que acontece liquidação de preço acima daquela posição. Então o preço é liquidado as posições acima e depois acontece que o mercado corre aquela posição todinha de uma vez. Então isso se chama pump. E dump é isso daqui, quando acontece a mesma coisa, só que ao contrário, Então nós temos suporte e resistência na formação aqui, Então nós temos suporte, que é isso daqui, e resistência na linha vertical, tá? Basicamente, para vocês lembrarem, vocês lembram aquela época que eu falei para vocês no início do vídeo explicando o book de ofertas? Aqui basicamente é quando existe quantidades de compra maior do que de venda. Então, quando o preço do ativo se tornou mais interessante, comprar do que vender. Então, por exemplo, aqui é mais interessante comprar essa posição aqui, ó. Deixa eu colocar um suporte aqui. Não, high não. Cadê, gente? Aqui é horizontal. Esse suporte aqui dos $24.364 foi mais interessante ordens de compra do que de venda, ele tinha formado esse suporte. Então, Elias, você me pergunta, Elias, como que eu sei qual que é o próximo suporte se o mercado vier a corrigir na posição que nós estamos aqui? Aí vocês me perguntam, aí vocês fazem essa me pergunta. O próximo suporte vai ser basicamente aqui, ó. Se o mercado romper a linha de tendência, vocês vão trabalhar com tendências, Sempre o mercado vai ter uma tendência. Se ele não tiver tendência, ele vai estar lateralizado. Lateralizado é quando o mercado não tem força nem de compra nem de venda. O mercado está indefinido entre a compra e a venda, Então nós temos duas posições aí. Se o mercado não tem força nem de compra nem de venda, ele está indefinido. É o que está acontecendo aqui nesse exato momento. O mercado aqui, se nós puxarmos em tempos menores, tempo gráfico menor, você pode ver que o mercado está indefinido aqui nessa posição. Eles não sabem se compram ou se vendem, se é interessante comprar ou vender. Mas vai chegar uma hora que esse mercado aí vai decidir, de acordo com as informações fundamentalistas, ou com a análise técnica, vai chegar um momento que o mercado vai começar a andar, seja para baixo ou para cima, tá? Então vamos lá. Eu estava explicando, se, por exemplo, você vai trabalhar sempre com linha de tendência. Aqui, qual que é a linha de tendência mais visível, Nós temos duas linhas de tendência aqui. Essa linha de tendência aqui, que é a segunda mais importante, Primeiro, nós temos essa daqui. Se ela for rompida, nós temos essa daqui, tá? Nós temos essas duas posições de linha de tendência, onde é claro a tendência de alta. Nós podemos ver aqui que a tendência é de alta. Isso aqui é bem básico, tá, pessoal? Isso aqui, para quem está iniciando, é bem básico. Não tem nada de avançado aqui, não. Eu estou explicando como que funciona as linhas de tendência dentro do mercado, tá? Aqui nós podemos ver que as linhas de tendência,
é clara, que é uma tendência de alta, né? E onde, se ela for rompida, aonde que é mais visível, onde que o preço vai segurar? Onde que o preço vai corrigir? Vai ser mais ou menos aqui nos 59 mil dólares 868. Então ele vai vir testar esse fundo aqui. É lógico, se romper esse suporte aqui, se o mercado acontecer um dump aqui, por exemplo, o mercado dá uma notícia super negativa e o mercado corrige mais do que isso, nós temos outros suportes para trabalhar, tá? Então nós podemos traçar outros suportes. Por exemplo, aqui seria um suporte interessante de traçar. E se nós olharmos lá atrás, nós temos histórico onde o mercado fez, aqui era uma resistência, né? Quando rompeu, virou suporte, ele fez aqui uma tendência de alta, começou a formar uma tendência de alta, não teve liquidez de compra nessa região aqui e o mercado corrigiu, né? E aqui nós temos uma posição de compra onde o mercado segurou nessa posição aqui, então aqui é um suporte, né? Então sempre haverá histórico no ativo que você está operando, tá? Então no tempo gráfico que você está operando a mesma coisa, tá? Agora você me pergunta, quais são os tempos gráficos que você deve ficar de olho? É o tempo gráfico diário, o tempo gráfico de 1 hora, e se você for mais detalhista, no tempo gráfico de 15 minutos, você consegue informação também. Mas não é com a mesma segurança que você vai ter no gráfico de 1 hora e no gráfico de 4 horas, por exemplo, por causa que aqui você tem mais informação na tendência do ativo, a formações de figuras gráficas. Você pode trabalhar formações de figuras gráficas, que depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Nos próximos vídeos eu vou explicar um pouco sobre isso. As formações de candle, tá? Então existe análise técnica em cima de candle, são formações de doji, estrela da noite, estrela da tarde, tá? Nós temos diversas formações aí nos candlesticks, que os candlesticks é isso daqui, tá, pessoal? Um candle é isso daqui, ó. Isso aqui é um candle. Tem a abertura e o fechamento dele. E aí ele faz as formações. Por exemplo, aqui nós temos um martelo. O martelo é claramente uma formação de reversão de tendência. Aqui estava na tendência de baixa, segurou nessa posição aqui, né? Que aqui tinha um suporte. Nós podemos ver que aqui era um suporte. Por que aqui era um suporte? Por causa disso aqui, ó. Onde o mercado segurou, teve resistência, né? O mercado foi, não conseguiu romper, recolheu. Não conseguiu romper, recolheu. E ele foi testando. Chegou um momento, as ordens de compra teve mais quantidade de ordens de compra do que de venda. Então o mercado rompeu, tá? Então funciona basicamente isso. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vou me estender muito sobre isso. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais figuras de análise técnica, ombro, cabeça-ombro, são formações que são formadas no gráfico, tá? Para vocês fazerem análises de como você deve fazer, fazer estimativa de força, de tendência. Nós trabalhamos com análise de força, de tendência, nós fazemos previsões de formações, triângulo ascendente, triângulo descendente, bandeira. Então são formações super importantes para análise técnica, beleza? Então no próximo vídeo, então se inscreva aí para não perder os próximos vídeos, que eu vou falar um pouco sobre isso, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo que eu vou estar respondendo a vocês, beleza? Vou ficando por aqui, até mais. Tchau, tchau.